E aí, pessoal, vocês sabem o porquê, para nossa higienização contra vírus, é melhor a gente usar água e sabão, álcool na concentração de 70%, do que usar álcool acima dessa concentração ou abaixo dessa concentração? Vamos ver? Antes de eu explicar para vocês a diferença entre álcool 70, ser maior ou menor, e água e sabão, eu tenho que mostrar para vocês como que é um vírus. Então eu fiz aqui um desenho daqueles meus bem famosos, meio tortos, que eu coloco na lousa para vocês, de um vírus. Aqui eu fiz um vírus bem simplesinho, e na qual tem essa parte rosa. Essa parte rosa, ela é chamada de camada lipídica, tá? Lipídio é gordura. Essa mesma gordura, óleo, gordura do nosso corpo, que a gente tem no nosso corpo, tá? Essa camada lipídica, ela funciona como se fosse a pele do vírus. Então ela protege o vírus, protege o interior, as coisas que estão no interior do vírus. Essa camada lipídica protege. E o que a gente tem dentro dessa camada lipídica? A gente tem o DNA, RNA ou os dois, dependendo do vírus, que são proteínas. Essas proteínas é como se fosse o órgão mais importante do vírus. É como se fosse, pra gente, é como se fosse o nosso cérebro. E sem isso, sem essas proteínas, o vírus não funciona. Lembrando que ele só vai funcionar depois que ele entrar no nosso corpo, depois que ele entrar dentro de uma das nossas células. E é essa proteína que vai dar o comando para essas células replicarem esse vírus para todo o nosso corpo. Fora do nosso corpo, ele não tem nenhum dano para nenhuma célula nossa, só depois que entra no nosso corpo. E aí, quando a gente vai no supermercado, a gente encontra vários tipos de álcool, que eles chamam de álcool hidratado porque vai água no álcool, além do álcool tem água, e também você encontra o tipo de álcool que você encontra é o álcool etílico. E tem diversas graduações. Tem os mais comuns que você encontra em supermercado, são os de 48%, os que a gente está usando ultimamente por causa dessa onda de coronavírus é o de 70%, que vem geralmente na forma de gel. E tem ainda uns mais com graduação mais alta de 96%, 98%. Por que é melhor usar o de 70 e não o de 46? Ou por que é melhor usar o de 70 e não o de 98? Primeiro, vou mostrar para vocês o que quer dizer essas porcentagens. Essas porcentagens eu coloquei aqui, desenhei alguns frascos de álcool, e eu coloquei aqui bem grandão, 70%. Então imagina que a gente tem um frasco de 1 litro. Desse 1 litro, 70%, quer dizer 700 ml, vão ser de álcool. E os outros 30%, 300 ml no caso, vão ser de água. Se eu tiver um álcool no qual ele seja na graduação 96%, quer dizer que 96% desse 1 litro, ou seja, 960 ml, vão ser de álcool e 4%, ou seja, 40 ml, vão ser de água. Tem muito álcool e pouca água. O álcool, ele é muito volátil. O que quer dizer volátil? Volátil quer dizer que ele evapora, lembrando que evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ele é muito volátil, quer dizer que ele evapora muito facilmente em temperatura ambiente, em torno de 20 a 40 graus Celsius, beleza? E se eu tiver um álcool com baixa concentração, por exemplo, um álcool de 48%, quer dizer que 48% desse 1 litro, 480 ml, é de álcool, e 52%, 520 ml, é de água. Aqui, nesse caso, tem muita água. Para o álcool funcionar, ele precisa ficar um tempo no nosso corpo. E se o álcool for muito volátil, acima de 80% mais ou menos de álcool, ele vai evaporar muito rapidamente. Não vai dar tempo de agir nas bactérias e nos vírus. Agora, se ele for abaixo de 70%, ele não vai fazer efeito no vírus, ele não vai conseguir derreter a camada lipídica, porque é assim que o álcool funciona. Para matar o vírus, ele derrete, ele dissolve a camada lipídica que o vírus tem. E aí, se ele for abaixo de 70%, ele não vai conseguir derreter a camada lipídica, então ele não vai conseguir matar o vírus. Então 70%, muitas pesquisas foram feitas e 70% é a melhor graduação, porque ele não evapora rapidamente, ele consegue ficar no nosso corpo e consegue matar o vírus. Como que isso funciona? Fiz um outro desenho aqui para mostrar para vocês como que isso funciona. Então a gente tem aqui o vírus, aqui, e o álcool em gel 70%. Quando o álcool em gel for aplicado no vírus, ele vai derreter essa camada lipídica, a camada de gordura que fica em volta do vírus, e a proteína, o RNA, ou DNA.
do vírus vai acabar escapando para fora dessa pele. É como se, que eu disse que a proteína, que o RNA ou DNA é o cérebro, é como se tirassem o cérebro de uma pessoa. A pessoa não vai ficar viva sem o cérebro, e o cérebro também não fica vivo sem a pessoa. Então, se eu tirar a proteína não vai funcionar e nem o vírus vai funcionar mais. É como se eu estivesse matando o vírus. A água e o sabão funcionam da mesma coisa. Lembrando que quando a gente come, a gente suja o prato, por exemplo, a gente suja de gordura dos alimentos. E aí, pra gente limpar, o que a gente usa? Água e sabão. Quando a gente se suja, também tem gordura no nosso corpo. Então a gente limpa com água e sabão. Então água e sabão mata muito bem também os vírus. Como? O sabão, ele tem essa estrutura de molécula aqui. Quando ele entra em contato com o vírus, ele também destrói a camada lipídica, que é gordura, por isso que o sabão funciona para a gente se limpar. Ele destrói e também mata o vírus, tirando a proteína que está dentro dele. Tá? Claro que água e sabão é muito efetivo, álcool também, álcool 70% também é muito efetivo. Qual a diferença entre um e outro? É melhor você usar água e sabão sempre que possível, muito mais higiênico. O álcool em gel, que a gente está usando 70%, é para quando você não tiver uma pia por perto, uma água ou um sabão para você lavar. Então você passa, quando estiver na rua, por exemplo, o álcool em gel. Lembrando que nesses momentos não é bom sair de casa, tá? Fique em casa. E qual a diferença do álcool em gel para o álcool líquido? Se ambos forem de 70%, não tem nenhuma diferença. É mais fácil você usar o gel do que o líquido para não ficar vazando, correr risco de ter algum vazamento. Mas de funcionabilidade, se vai matar o vírus, se ambos forem 70%, ambos vão matar. Lembrando que abaixo de 40% não tem muita efetividade com o vírus, porque ele não consegue derreter, dissolver a camada lipídica. E acima de 80%, ele evapora muito rápido, não dá tempo também de agir no vírus. Tá? Se vocês quiserem, podem até fazer um experimento. Se vocês tiverem álcool 70% líquido na sua casa, pode pingar umas gotinhas de óleo e jogar álcool que você vai ver que vai dissolver. Beleza? Não percam a próxima aula, não saiam de casa e eu estarei aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Beleza? Abração!